Senhores, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, e nós gostaríamos de levar a vocês, todo o empresariado do segmento do transporte executivo de passageiros, uma informação extremamente importante. É necessário que todos, absolutamente todos os empresários, todos os profissionais que tenham empresa ou que orbitam em torno dessas empresas, que todos tenham conhecimento do que está acontecendo. Já há 6 anos, vai completar 6 anos, este ano 2021, vão se completar 6 anos que a Ablovex trabalha no sentido de promover a regulamentação da atividade das empresas de transporte executivo. Como todos devem saber, essa atividade não é autorizada pelo município, e isso ocorre em 100% das cidades brasileiras. Poucas são, acho que 2 ou 3, têm uma regulamentação capenga, que não representa o que o empresariado deseja, precisa e merece. Então, a Ablovex já em 2015, ela foi criada com o objetivo de, em primeiro lugar, o foco da atividade da associação é regulamentar a atividade empresarial e econômica das empresas de transporte executivo de passageiros com sedãs, minivans, SUVs, limousine service. Esse tipo de atividade não encontra autorização legal para trabalhar. Embora, e aí é o grande contrassenso, né, dessa história toda, embora as nossas empresas sejam devidamente registradas, sejam devidamente tributadas, e isso não é suficiente para fazer com que o poder público nos enxergue, né? Nós não temos autorização municipal para trabalhar, nem no município de São Paulo, nem no município de Guarulhos. Guarulhos regulamentou esse assunto já há algum tempo, mas se calou, não quer passar a informação do regramento necessário para que a gente possa encostar o nosso carro lá no aeroporto de Guarulhos, ou no aeroporto de Congonhas, ou no aeroporto de Viracopos, e poder embarcar ou desembarcar os nossos passageiros com tranquilidade, né? Se fizermos isso, podemos ser autuados por atividade irregular e, infelizmente, também ter o carro apreendido. E isso custa aí, na melhor das hipóteses, né? A multa mais baratinha aí está na casa de R$7.000, né? Para tirar o carro no dia seguinte. Então a gente vem trabalhando já há bastante tempo no sentido de criar um regramento mínimo necessário para que nós possamos trabalhar sem sobressalto, né? Em 28/4/2020, depois de muita insistência, depois de muita briga, depois de muito desgaste, a Ablovex conseguiu a abertura de um processo de regulamentação. Isso foi determinado pelo então secretário da pasta de mobilidade e transporte do município de São Paulo, na época, o Edson Caram. Esse processo vem andando, vem se desenrolando aos trancos e barrancos, porque existe um lobby muito forte que não deseja
a regulamentação da nossa atividade, gente que tem muito dinheiro, tem muita bala na agulha, né? E que é contra essa regulamentação, porque isso vai mexer num vespeiro que vocês não fazem ideia do tamanho dele, da complexidade dele, né? Mas esse processo vem andando e foi apresentada uma minuta criada pelo jurídico da prefeitura. Esta minuta cria esse regramento mínimo, mas ela não traduz a necessidade do empresariado. Ela se preocupa única e exclusivamente em cobrir as necessidades da municipalidade. Muito bem, discutimos essa minuta exaustivamente com o nosso grupo de associados, que infelizmente ainda é muito pequeno. Os empresários não se uniram em torno dessa causa. Está sendo cômodo ficar sentado no sofá de casa esperando essa regulamentação cair no colo deles. Mas aí eles vão ver que isso pode não representar o que eles gostariam, né? Então, está aí uma chance, enquanto isso ainda não foi sacramentado, porque os próximos passos são a prefeitura definir exatamente o que ela quer, como ela quer, e mandar para a sanção do prefeito Bruno Covas. Como aconteceu com os aplicativos em 2016, né? O prefeito Haddad tentou, a prefeitura tentou, de algumas maneiras, o legislativo tentou regulamentar e não conseguia. As audiências públicas na Câmara Municipal pareciam um festival de pugilato. E então o prefeito chamou para si a responsabilidade e numa canetada ele resolveu o problema. E deixou o problema, como ele já estava em fim de mandato, ele deixou o problema para o próximo prefeito resolver, né? Criar todo o regramento necessário para que o projeto de regulamentação das empresas de aplicativo pudesse se manter. Insucesso mais uma vez. Das regras criadas pela prefeitura, absolutamente nenhuma ficou em pé. O judiciário derrubou todas, absolutamente todas. A própria prefeitura recuou em algumas regras, retirou as exigências, tentou alterar, mas o fato é que ainda hoje as empresas de aplicativo trabalham com base em liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Porque são regras absurdas, regras sem pé nem cabeça, né? Parece, para a gente que trabalha muito próximo ao poder público, a impressão que fica é que eles estão vivendo num outro planeta, né? Mas enfim, nos mandaram uma minuta de regulamentação. Essa minuta não contempla as necessidades que o empresariado tem, e existem 3 pontos que são os que mais incomodam nesse momento, embora 70%, 60% dessa proposta ser incongruente, tá? Esses pontos, esses 3 pontos são a necessidade e a obrigatoriedade de emplacamento de aluguel nos veículos, né? Em 26/10/2019, a Ablovex fez na sua Assembleia Geral Ordinária, ela fez uma pesquisa por voto, por meio de voto, sobre o desejo do empresariado
que estava presente nessa Assembleia. E eram 76 empresas, ou seja, do total de volume de empresas registradas no município de São Paulo, que é de 949 empresas, quase 10% disso optou pela manutenção do emplacamento particular ou chapa cinza. Então, esse é o desejo da Assembleia. Isso foi unânime, né? Ninguém optou pelo emplacamento de aluguel. Por alguns motivos. Porque ele não vem acompanhado de absolutamente nenhum benefício legal. Você não vai passar a ter liberação de rodízio, você não vai passar a ter autorização de uso de faixas preferenciais fora dos horários de pico, você não vai passar a ter nenhum tipo de isenção fiscal ou tributária, como outras categorias que já estão enquadradas nesse tipo de situação de emplacamento de aluguel, como vans de fretamento, por exemplo, né? Que tem benefícios legais e tributários, táxis que têm benefícios tributários, fiscais e tributários, né? Nós não teríamos absolutamente nada de benefício, só chapa vermelha e ponto. E muitas empresas, eu não consigo entender o motivo, dizem, meus clientes não aceitam, né? O cliente nem olha na chapa do carro, mas esse é um dos argumentos que são utilizados para rechaçar esse tipo de emplacamento. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto, a prefeitura sugeriu inicialmente uma barreira de contenção de 5 veículos, ou seja, o empresário tinha que ter, no mínimo, 5 veículos para solicitar o registro da sua empresa na Secretaria Municipal de Transporte e obter o termo de autorização para trabalhar. Isso por si só, é absurdo, né? Porque o próprio governo incentiva o empreendedorismo. Criaram a figura da empresa MEI, que é o microempreendedor individual. E diversas atividades passaram a se valer desse instrumento jurídico. E, inclusive, algumas empresas do segmento de transporte. É a empresa de um carro só. É o cara que tem um carro só, ele orbita em torno desse universo de empresas, ele não tem cliente próprio, não tem cliente final, o cliente dele são as agências que fazem captação de demanda, principalmente no segmento de eventos, né, que é gigantesco, e que absolutamente nenhuma dessas empresas, grandes ou de maior porte, tem capacidade de atendimento da demanda que assume. Então ela tem que terceirizar. E ela contrata esse motorista de um carro só, né, para suprir a sua demanda. O cara veste a camiseta da empresa que o contratou e vai lá prestar o serviço que tem que prestar, com a melhor qualidade possível, né? Mas mesmo assim, é bom ficar registrado também que isso precisa ainda melhorar muito, né? Temos muito a fazer. Então, esse é um ponto. A prefeitura colocou uma barreira de contenção de no mínimo 5 veículos. Trabalhamos no sentido de derrubar esse número, queríamos derrubar para 0, né? Mas não conseguimos ainda, né? Ainda tem muita água para rolar. E conseguimos derrubar isso para 2 veículos, né? 2 veículos, esse número 2 não saiu da cartola, né? A lei de fretamento municipal,
ela obriga qualquer empresa que queira se registrar, ela tem que ter no mínimo 2 veículos. Então, estão colocando isso com base na lei de fretamento. Fretamento não tem nada a ver com sedã, minivan, é outra história, né? Mas a prefeitura não consegue enxergar isso, né? Então tiraram esse número 2 lá da lei de fretamento, né? E nós queremos também alterar isso, por um motivo muito simples. Na nossa base de associados, a gente vai ter que tirar os números de algum lugar, né? 44% das empresas associadas eram empresas de um carro só, né? Então, se eu levar isso para o universo do que está acontecendo hoje, nós temos, me perdoem a colocação errada, nós temos 949 empresas que têm registro municipal, o que não significa autorização para trabalhar. É um absurdo isso, não é? O cara vai, registra a sua empresa, abre a empresa, leva na prefeitura a documentação, registra a empresa, recebe um código tributário que a Secretaria Municipal de Fazenda diz que aquilo é apenas para poder tributar, não é uma autorização, não é um alvará de trabalho, é só um código para poder tributar, né? O nosso código tributário é 02431, né? Transporte de passageiros dentro do território do município por qualquer meio. Ponto. Então você pensa que você pode trabalhar, né? E não pode, porque a prefeitura não deu autorização para trabalhar, né? Mas enfim, essa barreira de contenção, ela é prejudicial, porque ela vai acabar com 44% das empresas, das MEIs, por exemplo. O cara que for MEI, ele vai ser impedido de trabalhar. Ele vai ter que vender o carro dele, seja o carro dele um Toyota ou um carro mais simples, um sedanzinho médio, né? Ou seja, um carro luxuoso blindado, uma minivan da Mercedes, uma minivan blindada que custa 400 mil reais de preço final blindada. Não interessa, ele não pode trabalhar, ele tem um carro só, não pode. Se tem menos de 2, não pode, né? Então, nós não podemos acabar com, numa canetada, você extinguir 44% das empresas. Tá? Isso é absurdo. E outra coisa, o outro ponto, o terceiro ponto que também nos incomoda muito, e nós precisamos de você, empresário, de um carro só, de 2, de 3, de 10, não importa, né? Existe a exigência na proposta da prefeitura de limitação de idade máxima dos veículos em 5 anos. Né? É claro que todos nós gostaríamos de trabalhar com carro zero, de renovar a nossa frota de veículos todos os anos, ou a cada 2 anos, né? Mas isso ainda hoje é inviável, é impossível de se fazer, né? Pelo menos para a grande maioria das empresas. Então, eles querem derrubar essas empresas em que os carros têm mais de 5 anos de uso, não vão registrar, né? Não vão dar para esse veículo o termo de autorização de operação. Podem até registrar a empresa, dão o termo de autorização para os veículos que têm menos de 5 anos e para os que têm mais de 5 anos ficam impossibilitados de trabalhar. Nós temos na cidade muitas empresas, temos no país todo muitas empresas que trabalham com carros antigos,
carros para fazer casamento, carro para fazer cenografia em filmes, novelas, enfim. E esses empresários, tá? Então, essa é uma terceira exigência que nos incomoda muito. Nós precisamos do apoio de todo o empresariado, seja de um carro só, seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, nós precisamos do apoio dessas empresas. Sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. Fazem 6 anos que estamos patinando porque a categoria não apoia as atividades. Eles sentam no sofá e ficam esperando a coisa acontecer. O dia que regulamentar para esses caras que estão trabalhando, vai regulamentar para mim também, né? É simples isso. Mas agora chegou a hora de definir, né? Quem quiser se manter em silêncio tem, é claro, esse direito, mas a regulamentação vai vir, ela vai chegar e ela está para chegar. E isso vai acontecer à revelia do cara que ficou quieto, que não falou nada, que não tentou mudar a situação. Se nós tivermos força, musculatura para chegar na Secretaria de Transporte, no Executivo Municipal e dizer, olha, isso aqui não nos atende, nós precisamos mudar essas regras e colocar uma regra que contemple a necessidade do empresariado, isso vai ser feito. Né? Nós temos uma chance muito grande de acontecer. Mas se todo mundo se calar, se todo mundo esperar o decreto ser publicado no Diário Oficial do Município e depois esbravejar porque aquilo é um absurdo, porque aquilo não contempla as suas necessidades, porque as exigências são estapafúrdias, aí não vai ter muito o que fazer. Quer dizer, sempre tem, né? Podemos ir para o judiciário, tentar mudar lá no judiciário, como as empresas de aplicativo fizeram, né? Elas não concordavam com nada, mas esperaram sair da ilegalidade. E aí foram gastar o seu dinheiro com os advogados. E a coisa está aí, andando com base em ações na justiça. Tá? Então, por favor, nós esperamos que vocês todos se manifestem, pensem a respeito disso, venham conhecer o que a prefeitura pretende fazer. Vocês vão ver que tem mais coisa que são descalabro, né? Mas esses 3 pontos são os que mais nos preocupam. E, por último, né, existem propostas, existem entidades que estão apoiando essas medidas da prefeitura por interesse próprio, porque são empresas grandes, então elas não têm problema com barreira de retenção de 2 carros, de 5 carros, de 50 carros. Isso para eles não diz absolutamente nada. Mudar o emplacamento para placa vermelha também para eles não quer dizer absolutamente nada. Idade máxima dos carros, não, eles vão ter que fazer uma requalificação da frota, mas é pequena parte da frota, então isso não atrapalha também em absolutamente nada. Só que eles se esquecem de uma coisa, né? Eles não têm capacidade de atendimento com recurso próprio de grande parte da demanda. Eu diria que mais de 60% da demanda é atendida com mão de obra terceirizada. E se eles acabam com o pequenininho, com o cara de um carro só, eles não vão ter a quem recorrer. Eles podem até tentar trocar serviço entre eles, mas em alguns eventos que são muito grandes, né, todos eles estão empenhados. E aí? Eles vão tirar motorista de onde?
Eles vão tirar a empresa pequena para atender a sua demanda? De onde? Porque eles passaram como um trator por cima do pequenininho. Então, por favor, senhores, contato@ablovexassociação.com, contato@ablovexassociação.com. A gente espera a manifestação de cada um dos senhores. Tenha um bom dia, um bom fim de semana, um bom carnaval, embora o carnaval tenha sido suspenso, né? E a gente volta a se falar. Abraço!